Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira, mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à aula 503 pelo YouTube 132. Então vamos à primeira pergunta. Masculino, 47 anos, casado. Como posso ajudar o meu cunhado que tem falciforme e está internado? É admirável pessoas como você que tem esse desejo de ajudar o seu cunhado. Isso é muito importante. Essa manifestação de amor realmente é um fato que todas as pessoas deveriam manifestar. Então vamos ao caso. Segundo a medicina, a anemia falciforme é uma doença hereditária que passa de pais para filhos, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue. Mas a medicina, ela vê o físico, ela não está errada. A função dela é ver o físico. E o que está manifestando o físico é projeção da mente da pessoa que está com esse problema ou da mente e ilusão de algum antepassado. Ou seja, a causa basicamente das doenças podem ser de origem psicossomática, quando a própria pessoa, devido aos sentimentos que ela guarda, se projeta no corpo
esse sentimento, ou então de algum antepassado que ainda está com aquela doença, que morreu com aquela doença, acredita que está doente, embora o corpo carnal esteja no cemitério. Então, é preciso entender que, nesse caso, o que pode melhorar a situação. Então, muitos casos de pessoas que tiveram essa alteração no glóbulo vermelho, porque não havia harmonia na família. Então, a pessoa vivia em conflito familiar, por isso que aconteceu esse problema. Mas, pelo que aconteceu, pelo fato de muitos antepassados ainda estarem em ilusão profunda, então é importante que você oriente esses familiares do seu cunhado para que eles leiam o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. E nesse caso, veja o que o mestre Masaru Taniguchi escreveu no prefácio desse livro. Há inúmeros casos de curas na Seichonoye de doenças consideradas incuráveis pela medicina. Transmita a eles que, no caso da família, é importante ler, entender e ajudar os antepassados que estão em ilusão profunda. Então, continuando com o texto. As doenças cuja causa está no mundo espiritual não podem ser curadas com tratamentos médicos e psiquiátricos. Muitas vezes, doenças graves que a medicina atual não consegue curar, certos tipos de câncer, distúrbios nervosos e paralisias de causa desconhecida, etc., são provocadas pelas vibrações mentais de angústia, de desespero, de socorro que algum antepassado está pedindo e está sofrendo no mundo espiritual. Então, o único meio de curar a pessoa é salvando os antepassados. Então, conforme está na Sutra Sagrada, existem espíritos que não têm coração e sofrem doenças gástricas, doenças cardíacas, que não têm estômago e sofrem doenças gástricas. Se um desses espíritos, em ilusão, que acredita ainda que está doente, se influenciar alguém, se aproximar de alguém da família, e essa vibração mental de doente, acaba manifestando essa própria pessoa. Então, é o caso que eu mencionei algumas vezes, um fato que ocorreu no tempo que ainda não havia sutra pequena, da vizinha que falou para minha mãe que estava com câncer. Então, quando minha mãe perguntou a alguém da família morrer de câncer, ela falou assim, meu irmão morreu de câncer, e aparece nos meus sonhos todos os dias. Então, minha mãe emprestou o livro A Verdade da Vida, volume 1, porque naquele tempo não havia sutra, conforme eu disse, a sutra separadinha em caderninho como temos hoje. E ela falou para ler para o irmão. No quarto, quinto dia, o irmão não apareceu mais nos sonhos dela, e depois ela foi ao médico, o câncer havia desaparecido. Por isso que é importante que a família se empenhe nessa parte de orar para os antepassados diariamente. É até importante que eles leiam 2, 3 vezes a sutra para os antepassados diariamente, e com isso eles vão começar, seu cunhado vai começar a melhorar. Então é importante também verificar dentro dos antepassados do seu cunhado aqueles que morreram com essa doença também, e para essas pessoas da família que tem antepassado dele que morreram com essa mesma doença, então fazer uma oração especial por um período de 21, 30 ou 49 dias, especialmente para essas pessoas que tiveram essa mesma doença, ok? Então, doenças como a medicina não consegue curar, então já citei até casos do menino cujos músculos foram se atrofiando, garoto de 12 anos passou a pesar 5 quilos e não tinha mais força para andar, não tinha nem força para comer, nem a musculatura do maxilar funcionava, e a mãe conseguiu fazer com que ele ficasse curado, não consultando o maior médico especialista do mundo no assunto, que era o médico alemão, mas não resolveu o problema. O problema foi resolvido quando ela conheceu a Seichonoye e começou a ler intensamente a Sutra Sagrada para os antepassados, ok? Outra pergunta feminina, 35 anos, casada, minha sogra tem ciúmes de mim como meus filhos. Quando tive meu primeiro filho, que atualmente tem 12 anos, ela não acreditava em querer trabalhar fora, ela não acreditava em eu querer trabalhar fora, e fazia comentários que eu não era uma boa mãe. Isso me entristeceu bastante. Até hoje, quando vou à casa dela, ela sempre faz comentários fazendo com que eu sinta culpado por meus filhos não serem carinhosos com ela. Como proceder? Muito obrigado. Sobre isso, lembre que as mentes se comunicam.
as mentes se comunicam, ok? Então até citei aqui o caso de um presidiário de São Bernardo do Campo que pediu visitas dos professores da preletora da Seitonoye, e quando eu estive lá, ele me disse, várias vezes estivemos lá, e uma das vezes ele disse que ele conseguiu muita coisa na Seitonoye. Ele era enfermeiro formado, mas foi preso porque estava consumindo drogas. E então ele disse que a tristeza maior é que quando a esposa vai com a filha, e a filha nasceu quando ele estava preso. Então, quando a esposa vai com a filha não quer ir no colo dele porque não o conhece. Não? Para ela, o pai é um desconhecido. Então, eu falei, conversa mentalmente com ela, agradece a sua filha, todos os dias, abrace mentalmente, diga que você ama, peça perdão pelo que aconteceu. E na outra vez que eu estive lá, ele disse que aconteceu um fato interessante que emocionou todo mundo, quando o delegado, que tinha 129 presos, ele liberou para que os presidiários saíssem da cela e ficassem no pátio, e depois deu um toque, quando deu o toque de recolher, as visitas tinham que se retirar. E, por fim, todos se retiraram, exceto ficaram no pátio somente 3 pessoas. A esposa, ele e a filha, que não queria sair do colo dele. Então veja que a transformação que aconteceu quando ele passou a agradecer. Então, o que é importante você mudar o conceito que você tem da palavra sogra. Você deve ter ouvido muitas vezes até piadas, coisas sobre sogra, e ficou com aquilo gravado subconsciente. Muda esse conceito e veja que sogra na Seitonoye é mãe também, e trate como mãe, pense que é mãe, ame-a como mãe. Se você mudar, ela vai mudar. Então, se você agradecer ela 10 mil vezes por dia, 1h30 por dia, obrigado, treinamento que está diante dela, está agradecendo, todos os dias a situação começa a mudar. Não a veja como inimiga, mas como amiga, como mãe. Então, muito conhecida, além da chinesa, se você entrar na internet, já contei essa lenda, de uma mulher que foi na farmácia que ainda hoje, no interior da China, existem essas farmácias que se cura somente com ervas. Aí ela comentou com o farmacêutico que não suportava mais a sogra, e a sogra era muito terrível com ela. Então, esse que era, na verdade, fazia a função de médico também, que é enfermeiro, falou, por que você não a mata? Mate-a. Mas como? Não. Olha, eu vou te dar um veneno, você vai colocando um pouquinho na comida dela, mas não coloque de uma vez, porque se ela morrer de repente, eu vou desconfiar que foi você. Então coloque pouquinho na comida dela, mas tem um detalhe, você tem que tratar bem, tem que manifestar muito amor a ela, para que ninguém desconfie, porque se você ficar brigando, ficar de cara feia com ela todos os dias, o pessoal vai desconfiar que foi você. Então trate-a com amor, com carinho. E passados uns 15 dias, ela voltou correndo lá para o farmacêutico e falou, eu quero um antídoto, eu quero um remédio para combater aquele veneno. Eu não quero que ela morra, porque ela está maravilhosa, está muito boazinha. Bom, ele disse, eu não te dei veneno, eu te dei um chazinho comum. Então você viu como é bom você tratar bem a sua sogra, que ela vai te tratar bem também? Então é isso que você tem que fazer, ok? Então, da mesma forma que você comece a tratá-la com amor, não sinta mais aquela repulsa e diga, a senhora é uma santa mulher, uma santa mãe, muito obrigado. Pense nisso, repita isso várias vezes por dia e também pense que seus filhos amam a vovó ama seus filhos. Pense assim, cada filho pensando na vovó, você ama a vovó te ama também, você ama a vovó te ama também, você agradece a vovó te agradece também. Todos os dias, faça cada filho com a sua sogra. Você ama a vovó te ama também, você agradece a vovó te agradece também. Todos os dias, mas não pare no segundo dia, no terceiro dia, não. Tem que ter perseverança nas orações. Outra pergunta, masculino. Sou professor formado desde 2003. Desde que me formei, só consegui trabalhar em escolas que não pagam os funcionários, incluindo professores. Nessa última escola, trabalhei por 5 anos, recebendo tudo no pingado. Perdi a oportunidade de ter a minha casa própria, perdi cartões de crédito por conta dessa escola. Quando saí por desgaste psicológico, tive que abrir processo trabalhista para tentar receber. Mesmo assim, está complicado demais. O que acontece comigo? O que fazer para melhorar? Bom, para
acontecer tudo isso é porque lá no seu inconsciente ainda você tem uma consciência do pecado muito forte. A nível consciente, pensando, raciocinando, você vai falar, não tem, não tem. Tem, porque está projetando essa situação. Então, o desejo, você precisa mudar esse sentimento, né? Ter um desejo mais forte e amar o que você deseja. O que você deseja? E se você... Tem gente que fala, eu quero prosperar, mas quando fala em dinheiro, ela tem repulsa pelo dinheiro. Fala, não, dinheiro é sujo. Então, inconscientemente, ela rejeita. Para quem não gosta de dinheiro, como é que vai prosperar? Não digo para ser escravo do dinheiro, mas também não pode pensar que dinheiro é sujo. O dinheiro não é sujo e também não é limpo. Depende de onde vem, depende para que você vai usar. Okay? Então, na verdade, o dinheiro é neutro, simplesmente é um papel, uma moeda. Mas, se for utilizado para bens benéficos, caridade, é um dinheiro limpo. Mas se vier de dinheiro que vem de umas coisas irregulares e desonestas, então já veio de uma origem nada limpo, nada honesto. Então, dessa forma, a pessoa pode sentir repulsa. Mas o dinheiro em si não é assim. Então, você tem que mudar. E o seu sonho qual que é? O que você deseja? Então, você tem que orar, crendo que você já obteve, já conseguiu aquilo que você deseja. Ok? E como que você vê a sua profissão? Você acredita que o professor ganha pouco, que gravou, o professor ganha, ser professor é chato, professor é isso, não sei o quê, porque ganha pouco, é miserável. Então, dessa forma, você nunca vai prosperar, porque você não tem gratidão pela própria profissão. Então, tem casos de professores que ganham muito bem. Então, tome a decisão de você amar a profissão e ter orgulho da profissão. Todos os grandes homens tiveram professor. É muito nobre ser professor. Okay? Segundo, a escola que você estuda, a escola que estuda um dos meus netos, não estou falando de você, um dos meus netos, os donos são ex-professores e ex-funcionários de uma escola. E juntos, os ex-professores com os funcionários se reuniram e começaram com uma escola pequena. E fazendo com que nessa escola pequena eles pudessem realmente não cobrar um valor exorbitante e provar que pode ter qualidade e ser uma boa escola. E agora parece que tem esse grupo, parece que são proprietários de 3 ou 4 escolas, porque foi ampliando. Então, da mesma forma que você poderá ser futuramente um proprietário de uma escola. Então, plante na mente o que você deseja realmente. Não fique pensando com pensamento vazio, pensando que as coisas vão acontecer. Não. Você pode fazer acontecer de acordo com o seu pensamento. A oração em si, já dissemos isso várias vezes, no próximo livro meu, 4º livro, que chama A Oração Tem Poder, A Oração Tem Força, vai sair talvez em meados de março, abril. Então menciona tudo isso, mas plante na mente o que você deseja, cada pensamento é uma oração, tá? Conforme a definição da palavra orar em japonês, inoro, vida, noro, aquilo que você declara, que você pensa, aquilo que você sente é uma oração, independente de você estar em posição de oração, não. Portanto, cada pensamento que vibra dentro de você é uma oração. Se você deseja dar aula mesmo, então imagine que você já trabalha numa escola excelente, moderna. Imagine lá, não fique pensando no coração muito pequeno, mas é difícil ingressar lá. Não, pense que já está. Okay? Igual aquela moça chamada Érica, que passava, morando na Itália, ela passava diante do Vaticano e começou a mentalizar. Um dia eu vou trabalhar aqui, eu vou ser funcionário. Começou a pensar, mentalizar, acreditar e carregar o livro Melhor a Humanidade Isenta do Pecado. E um dia foi contratado e trabalha no Vaticano. Okay? Então, pense naquilo que você deseja. Mas não pense somente 1 ou 2 dias, não. Tem que ter perseverança todo dia, pensar. Mas não acontece. Se você plantar uma semente de uma verdura, de um legume, e já no dia seguinte começar a cavocar para ver se já está germinando, você vai estragar a plantação. Então, vá pensando, vá plantando e visualize que você já está nessa escola, que você já está dentro dessa escola, que você está dando aula. E pense, plante, conforme já mencionei sobre alguns relatos que aconteceram no Paraguai. Qual a escola que você gostaria de lecionar? Tira uma foto da fachada. Cola essa foto do lado da sua cabeceira. Imagine que você já está nessa escola, que você já é professor dessa escola.
plante, grave, registre, é isso que é importante, ok? Leia o livro Convite à Prosperidade, volume 1, leia 2, 3, 4, 5, 10, quanto mais vezes melhor, ok? E leia a Sutta para os antepassados, todos os dias. Por quê? Porque a raiz são seus antepassados, o tronco são seus pais, e você? O fruto. Se o fruto não está bom, é porque a raiz não está recebendo nutriente suficiente. Se os antepassados estão sofrendo, você precisa ajudá-los a ajudar a libertá-los do sofrimento. Como? Lendo diariamente a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, com muito amor e muita gratidão para eles todos os dias. E aprenda a praticar meditação Shinsokan, ok? Uma senhora que era, no tempo que eu trabalhava na empresa, antes de me aposentar, ela quase que diariamente me pedia orientação, por favor, professor, e sempre o mesmo problema, sempre a mesma coisa. Meu problema financeiro, faça Shinsokan, faça Shinsokan, faça Shinsokan. E por que eu dizia faça o Shinsokan? Através do Shinsokan, você estando conectado com Deus, você vai receber a orientação de Deus. Vai receber a orientação, porque Deus é onisciente. E depois vem em forma de uma intuição. E, finalmente, ela conseguiu ser empresária com 42 anos, depois de praticar muito a Shinsokan, a meditação Shinsokan. Não adianta pedir dinheiro para Deus, porque Deus não tem dinheiro. Lá no mundo celestial não tem dinheiro, mas Ele te dá ideias, Ele te dá orientações para que você siga aquele caminho. Mais é importante, seguir o caminho não somente na formalidade, viver o amor dia a dia, em casa, viver em harmonia, as pessoas com quem você convive em harmonia. Muita gratidão a papai, mamãe, muita gratidão aos antepassados, aos seus superiores, gratidão a Deus, gratidão aos antepassados, gratidão a papai e mamãe, é fundamental para que tudo comece a manifestar de uma forma maravilhosa, ok? Masculino, 61 anos, preciso falar inglês fluentemente. Tentei aprender a vida toda, mas tenho muita dificuldade. Bom, se você decorar 5 palavras por dia em inglês, e o mestre citou isso, na verdade, da vida, volume 7. 5 palavras, não precisa pegar muito, 5 por dia, ok? 5 por dia. Decore 5 por dia. No fim de um ano, você terá decorado quantas palavras? 1.825 palavras, concorda? Então, quando você pensa que não tem condições de aprender o idioma inglês, você fica o quê? Hipnotizado, não tem condições. Quando eu tomei a decisão de estudar espanhol, naquele tempo não havia escola de espanhol como existe hoje, porque não havia Mercosul ainda. Depois que começou o Mercosul, abriram várias escolas que ensinam o espanhol. Então eu tomei a decisão de estudar por si só, sozinho. Estudei, comprei um livro de gramática e fiquei repetindo. Naquele tempo tinha Walkman, gravava algumas palavras e quando eu levava meu filho na escola, enquanto ele estava lá treinando karatê, ficava ouvindo a gravação. Então, tudo isso fez com que eu fosse gravando. Quando fui ao Peru pela primeira vez, naquele tempo eu pensava em português, traduzia para falar em espanhol. E quando eu voltei, meu Deus, pensei, não sei nada. Que vergonha. No terceiro dia que eu estava no Peru, deu vontade de pegar o avião e voltar para o Brasil. Eu falei, estou de férias na empresa, estou aqui para colaborar, e fico sofrendo assim. Eu falei, mas não podia ficar pensando dessa forma. Conforme está no livro dos jovens, tomou uma decisão, vai em frente. Então eu pensei, não adianta retroceder. Eu tenho que estudar mais. Não tem outro caminho. Então eu comecei a estudar, ler todo dia e fazer cópia, repetir. É o único jeito. Não tinha outro jeito senão me dedicar. Então chegou um momento que eu comecei, hoje eu falo fluentemente, mas chegou um momento que eu comecei, não precisei mais ficar traduzindo mentalmente. Já falava diretamente espanhol. Tanto assim que quando eu voltava do exterior, ia fazer palestra em português, aí não saía o português. Vinha a palavra, vinha até a garganta e eu pensava na palavra, mas não saía em português. Então chegou nesse ponto, mas não é que eu estava doido, não. Isso é normal. A pessoa chega a um ponto de misturar português com espanhol. Todo o pessoal
que vive no país e vai do país, ele fala, mistura, acaba misturando. Lá nos Estados Unidos eu vi brasileiro misturando inglês com português, né? Então isso é comum acontecer. Mas não tenha vergonha de praticar, leia, procure combinar com outra pessoa que está estudando também. Vamos conversar somente em inglês? Vamos, não tenha vergonha. Se encontrar uma pessoa que saiba falar bem inglês, comece a falar, exercitar, é exercício, é treinamento, ok? Meu filho fez assim. Meu filho estava estudando uma escola e ele tinha coragem de chegar às pessoas que falam inglês, começar a falar. E chegou no ponto que ele passou a ser lecionário em inglês numa escola, foi a melhor escola de inglês que tinha no Brasil. Ele passou a ser até coordenador dessa escola. Então, tudo é questão de treino. E quando eu pensei então nos imigrantes, na ocasião eu pensei nos imigrantes que vieram para o Brasil sem saber falar o idioma português, não sabia falar nada, mas depois de 10 anos estavam falando bem, porque treinamento, convivência, igual os filhos de japoneses que vão para o Japão sem saber falar o japonês, depois de 4, 5 anos, aqueles que retornam continuando a mesma coisa é porque só conviveram com brasileiros. Eles não procuraram conviver, se esforçar, se dedicar, enfrentar a situação de treinar a falar com os japoneses. O Brasil também, né? Os imigrantes que não tinham recurso, não tinha outra condição senão falar o português na mímica, no gesto, depois pouco a pouco foi enriquecendo, aprendendo. É dessa forma que vai aprendendo, certo? Então determine, escolha 5 palavras, decore 5 palavras por dia. Por exemplo, good morning, can you help me? Can you help me, please? Então, primeira coisa, aprenda a falar, a cumprimentar a pessoa. Você vai na Inglaterra, principalmente, alguns países que falam inglês, é importante você, 2 coisas básicas antes de começar a conversar. Cumprimente e fala, por favor. Cumprimente, please. O resto você vai no gesto, na mímica, mas vai treinando. É assim que você consegue superar, ok? Feminino, 58 anos. Os médicos não descobrem a causa das dores do meu coração. Já fiz vários exames cardíacos e as dores continuam. Dr. Scarpa e Sadok, médicos, psiquiatras, psicanalistas, eles escreveram o seguinte: a dor como fator eliciador. A dor física pode servir para dar vazão ao impulso agressivo como motivo para ferir ou magoar outras pessoas. O impulso agressivo de você magoar, de querer agredir alguém, por quê? Porque alguém, um dia você passou por uma situação em que você guardou, ficou com raiva, com ódio. Então, algum dia alguém lhe menosprezou, ou te ignorou, ou te ofendeu, a ponto de você ficar com ódio, ficar por aqui dessa pessoa com ódio, e não esqueceu até hoje. Você pode ter esquecido o fato, mas o inconsciente não. Então, vem aquele sentimento de descontar o que fizeram com você, isso se manifesta em forma de dor. Então, aquilo que você sentiu, uma tristeza forte, ficou no coração. Por isso que o coração simboliza o sentimento, a emoção. Então, talvez você tenha esquecido, mas procure lembrar. Quem procura acha, encontrando lá, foi isso, foi aquilo. Lembrando quando foi, como foi, quem foi, perdoe essa pessoa. Perdoe. Pratique oração de perdão intensamente. Do lado espiritual, pesquise as pessoas que tiveram, por parte do pai e da mãe. Você vai encontrar algumas pessoas, ou 2, 3 pessoas antepassadas que tiveram problema cardíaco enquanto estavam vivos. Então, essas pessoas que já faleceram, relaciona o papel no nome dessas pessoas e leia a Sutra durante um período, 21, 30 a 49 dias, especialmente para essas pessoas. Todos os dias, sem falta, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, então vamos para a parte 2. Abraços para Jundiaí, São Paulo, Balneário Camboriú, Santa Catarina, a ex-presora de Goiânia, pretora Odária, Senhor Bepo de Guarulhos, Aracaju, Sergipe, Cardoso, Cidade Cardoso, São Paulo, Viamão, Rio Grande do Sul, Regional Passo da Areia, né? Regional Três Vales, Ubá, Regional Juiz de Fora, Bauru, Coronel Fabriciano de Minas Gerais, Itamaraju, na Bahia, Mirandópolis, São Paulo. Não perco uma só aula. Quem disse isso foi a Sônia de Perus, Regional Lapa.
Poá, São Paulo, que é regional Mogi. E nosso amigo Roberto Petrúcio, de Pernambuco, escreveu: leiamos 40 volumes, os 40 volumes da Verdade da Vida e os 11 volumes da Verdade, coleção A Verdade. Muito interessante. Qualquer dia nós vamos estudar um pouquinho sobre a Verdade número 2, tem assuntos importantes, todos eles têm, mas a Verdade 2 tem um assunto que não consta na Verdade da Vida, é sobre a infraestrutura da mente. Então vamos para a Verdade da Vida, volume 30, página 248. Chegamos na oração Pai Nosso, a interpretação da oração Pai Nosso, muito importante para que nós possamos vivenciar, sentir, vibrar com as palavras, cada palavra da oração Pai Nosso. Muitas pessoas só fazem mecanicamente, até jogadores quando se reúnem em campo, ficam fazendo grito de guerra, Pai Nosso, no céu. Não é, oração é para fazer com amor, com devoção, com fé, com aquela paz interior e não como grito de guerra. E consta o texto bíblico de Mateus capítulo 6 a 9, capítulo 6, versículo 9 a 14. Vós, pois, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas. Depois vou explicar sobre isso. É assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 14. Então, algumas palavras estão diferentes da forma como é feito atualmente, e até algumas coisas diferentes para os católicos, né? Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Assim está escrita a interpretação pormenorizada que foi publicada no volume 6 da coleção A Verdade da Vida. Então, vamos a algumas explicações. A palavra dívidas, ela foi substituída por ofensas. Isso aconteceu pouco antes do Concílio Vaticano II. Em missais do ano de 1957, já se encontram aquelas alterações da linha de algumas modificações litúrgicas iniciadas naquele tempo, 1957. Eu lembro que nesse ano o time que eu preferência de futebol foi campeão e eu vibrei. Naquele tempo era só o Campeonato Paulista. Continuando, à época, diziam os progressistas de então que a expressão dívidas tinha um sentido capitalista, assim precisava ser alterado. Bom, essa foi, segundo a fonte Montfort, a Associação Cultural. A palavra dívida no sentido capitalista não é bem capitalista, né? Então começa a ter umas interferências até políticas da interpretação. É que a palavra dívida realmente atualmente, no momento, não restringe o significado que teve na época que Cristo ensinou o Pai Nosso. Há várias traduções do Pai Nosso do aramaico. Referente ao trecho, palavra dívida, a tradução que achei mais próxima desfaz os laços dos euros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros. Então, uma das traduções do Pai Nosso, que foi feito do aramaico, tem várias traduções feitas do aramaico. Pessoas que conhecem o aramaico, muitas vezes você confronta uma com a outra e você vê que a diferença é muito grande. Então, o mais próximo que eu encontrei, que entra em si com a semelhança com o Pai Nosso que é feito hoje, onde fala a dívida, diz: desfaz os laços dos erros. Os erros significa das falhas, dos pecados, né? Que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros. Então, no sentido está dizendo, assim como ficamos amarrados, porque ficar amarrado, quando a pessoa não perdoa, ela só fica
mentalmente brigando com a pessoa, ela está amarrada com a pessoa. Ela está amarrada porque ela não sai do pensamento dela, é como se ficasse presa a pessoa realmente. Então é nesse sentido. E quando a pessoa perdoa, ela fica livre porque parou de ficar carregando aquele ressentimento, aquele sentimento de ódio ou de culpa, né? Aquela história que está no livro A Humanidade Sem o Pecado, é uma fábula, né, do monge que ia atravessar o rio, estava com um amigo e nisso o rio havia transbordado, muita chuva. Aí então apareceu nesse momento uma moça, uma mulher, com um vestido muito assim, curto, meio curto, né? E aí ela ficou, como que eu vou atravessar, né, com esse vestido e vou me molhar toda. Aí o monge falou, você quer que eu te carregue nos ombros? Assim você não se molha. E a moça aceitou, e ela atravessaram o rio, e o monge deixou a moça do outro lado do rio e foi caminhando juntamente com o amigo, e a moça foi para o outro lado. Depois de meia hora, o amigo disse, mas você, monge, carregou a mulher nas costas. O monge disse, faz meia hora que eu a deixei do outro lado do rio e você ainda está carregando. É nesse sentido que a pessoa ainda fica amarrada com alguma coisa, com algum conflito, com algum ressentimento, outras coisas a mais, né? Então, solte, liberte-se disso, por isso que se diz libertar-se dessas coisas que nos causam sofrimento. Então, para exemplificar, vejamos o caso que já mencionamos do cliente, de uma cliente do Dr. Frank Caprio, chamada Eleonor. Então, ela achou uma carteira de dinheiro e na hora pensou, vou devolver a carteira para o dono, porque tinha no documento da pessoa e o dinheiro era bastante significativo. Mas levado pela ilusão, mas começar aquele pensamento, achado não é roubado, outras coisas, para justificar um sentimento de culpa, a pessoa começa o quê? Racionalizar. Não, mas eu achei, não tem dono, e acabou gastando. Mas ficou lá uma coisinha de sentimento de culpa dentro dela. A voz da consciência dizia, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito isso. Talvez a pessoa precisasse comprar um leite para o filho, precisasse comprar alguma coisa, e aí começou a vir uma série de pensamentos que aquele dinheiro faria falta para a pessoa, para a família dela. E o sentimento de culpa começou a martelar dentro dela. Deveria devolver o dinheiro, esse dinheiro é dono da carteira. O sentimento de culpa fez, você deveria ter devolvido o dinheiro. Aquela vozinha falando dentro dela, deveria ter devolvido o dinheiro, deveria ter devolvido. Você deve pagar o dinheiro para o dono da carteira, deve pagar o dinheiro, porque você usou o dinheiro dele, né? Começou a vir. Então, esse dinheiro que ela deveria pagar passou a ser uma dívida não por causa do dinheiro, né? Mas refere-se ao dano causado por outra pessoa, estou com dívida, estou com dever de sanar, de corrigir o meu erro, é nesse sentido que falava-se dívida. Então, o dano causado não é somente do lado financeiro, mas do lado emocional também. Uma ofensa, uma crítica, uma injúria, a pessoa fala, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso, né? Então, não devia, isso significa, estou devendo alguma coisa, porque eu fiz uma coisa que não era devido fazer. Como se trata de karma, a substituição pela palavra dívida por ofensa está melhor, está mais, na linguagem atual, ela exprime de melhor, de uma forma mais clara, não é? Então, esse tipo de substituição de uma palavra pela outra é comum e é necessário que, com o decorrer do tempo, porque as palavras vão sofrendo transformações ao longo do tempo, vão sofrendo transformações. Então, um exemplo que nós citamos, o Evangelho do São Mateus, né, o Sermão da Montanha, a primeira frase que Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na época, né, pobre de espírito, usava-se muito essa expressão. Na época, isso 2000 anos atrás, ela não tinha a conotação que tem hoje. Hoje a palavra pobre de espírito pode ser interpretada por lado pejorativo. É como se chamasse a pessoa, ele é pobre de espírito, é ignorante, é um retardado, coisa, nesse sentido. Mas o pobre de espírito era espírito pobre de orgulho. Por isso que, dentre algumas outras traduções da Bíblia, a Bíblia que foi traduzida como
humilde, né? E a própria Sociedade Bíblica Brasileira já consta a palavra humilde e não a bem-aventurados pobres de espírito. Por quê? Porque em espanhol diz pobre en espírito, bem-aventurados os pobres em espírito, pobre em espírito orgulhoso, ou seja, que não seja orgulho, mas que seja a pessoa humilde. Mas como muitas pessoas são fundamentalistas e interpretam a pé da letra, é isso que acaba distorcendo todo o ensinamento, que fica muito longe do sentido que Cristo falou na época com o sentido que falamos hoje. Okay? Então, há necessidade realmente, com o decorrer do tempo, ser feitas essas correções. E na Seitiana isso acontece. Isso já acontece. O professor, mestre, sagrado mestre Masaru Taniguchi já havia planejado tudo isso para que o sucessor, caso futuramente algumas palavras caem em desuso e deixa de ser utilizado, ou então passa a ter um sentido totalmente diferente, então ela pode realmente alterar aquela palavra. Isso cabe a quem? Não é qualquer um, mas ao Supremo Presidente da Seichono-ie. E recentemente o professor Masanobu fez umas adaptações com algumas palavras. Por exemplo, nós falamos assim, antigamente falamos verdade vertical, verdade horizontal e a unidade das religiões. São os 3 pontos importantes que a Seichono-ie ensina. Mas verdade vertical, só verdade vertical, o professor Masanobu Taniguchi achou melhor substituir por Deus. Só existe Deus é a imagem verdadeira. Esta é a grande realidade. Só existe Deus é a imagem verdadeira. Aquilo que Deus não criou não é uma coisa real, não é uma coisa real de realidade, de criação de Deus. É projeção. Aquilo que Deus não criou e aparece diante de nós é projeção da mente humana e não criação de Deus. O que Deus criou, Gênesis capítulo 1, tudo que Deus criou é perfeito. Por isso que não tem erro. Deus não erra. É diferente de uma produção aqui na Terra, que a pessoa coloca uma peça invertida, alguma coisa, falha na construção de uma peça e o produto sai com defeito. Não, Deus não tem erro. Deus não, é sabedoria. Deus é onisciente, sabedoria infinita. Por isso não erra. Mas temos que entender, tudo que vem de Deus, Gênesis capítulo 1, tudo que Deus criou, ele achou bom. Por isso que o mundo criado por Deus, a verdade absoluta, esta verdade vertical, só existe Deus, o que vem de Deus. E uma dessas verdades absoluta, que é a verdade chamada, só existe Deus, é mais verdadeira, é a nossa filiação. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Esta é uma verdade imutável, não muda. Mesmo que daqui muito tempo o mundo venha a se acabar, nós continuamos com os filhos de Deus. Mesmo que a pessoa deixe o corpo carnal, regresse para o mundo espiritual, continua sendo filho de Deus. Mesmo que ela reencarne outra vez, a vida dela não alterou. Ela continua sendo vida perfeita de Deus, porque foi Deus o Criador, o único Criador que nos deu essa vida. Então, a verdade vertical. E a verdade, então, a verdade horizontal é o ambiente reflexo da mente. Porque a verdade horizontal, a verdade vertical é aquela imutável. A verdade horizontal é de acordo com a mudança da nossa mente, que as coisas mudam diante de nós também. Então, por exemplo, pessoa que é pessimista, acaba acontecendo coisas desagradáveis, péssimas diante dele. Outro exemplo, a pessoa que tem mágoa, muita mágoa, ressentimento do outro, e aquele sentimento de ódio, ele vai se materializando em forma de doença. Então, sempre cito o caso de mulheres que têm problema no útero. O útero simboliza o cônjuge, né? Não somente o útero, mas também toda a parte ginecológica simboliza o cônjuge. Então, as pessoas que estão em desarmonia com o cônjuge, ele projeta no corpo alguma doença, alguma situação desagradável. Ou seja, isso é verdade horizontal. A lei da mente, causa e efeito, quem planta colhe, quem confere, quem tem mente ferir o outro, confere será ferido. Tudo isso refere-se à verdade horizontal, que é atualmente chamado como o ambiente é reflexo da mente. Ambiente é reflexo da mente, tá? Então, uma passagem, por exemplo, que eu citei até no meu livro, que achei muito interessante, é aquela que o mestre disse: se você for tratado com frieza em algum lugar, porque você tem no seu inconsciente, um cantinho da sua mente,
você não está sendo atencioso, você está sendo muito frio, muito desprezando alguém, ignorando alguém. E a pessoa começa a fazer autorreflexão, ela vai ver que realmente ela não está manifestando aquele amor, não está sendo atencioso com todas as pessoas, coisas e fatos, conforme ensina as normas fundamentais praticantes da Seichonoye. Por isso que, e a terceira, que é a unidade das religiões, o professor Masanobu Taniguchi substituiu por todas as religiões emanam do Deus universal. Todas as religiões verdadeiras todas elas vieram do Deus universal, Deus todo-poderoso, poderoso, onipotente e onisciente. E a Seichonoye ainda não completou um século de existência. Está com 80 e poucos anos, ainda não completou 100 anos. Portanto, a Bíblia, que tem séculos de existência, com muito mais razão, precisa ter essas adaptações para a linguagem atual. Okay? Então, mesmo tem certas palavras, certas nomenclaturas que em alguns países ao pé da letra não pode ser usada porque significava outra coisa. Isso aconteceu conversando com um pretor de Taiwan, ele falou, essa mesma palavra aqui não dá para usar porque tem outro significado, né? Por exemplo, a associação fraternidade é uma das coisas. Mesmo também algumas outras traduções, em um país é uma coisa, mas no outro país, aquela mesma palavra ao pé da letra tem outro sentido. Segundo a Bíblia, da Enciclopédia Barça, agora vamos falar um pouquinho, né, já que estamos tocando nesse assunto, sobre a Barça, que foi traduzida pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, aprovado pelo doutor Dom Cardeal Dom Jaime Câmara, lembra? Esse cardeal maravilhoso, o mestre esteve com ele, quando ele veio para o Brasil, foi visitá-lo, né? E presenteou o Dom Jaime Câmara, e o Dom Jaime Câmara tinha uma simpatia, um quesinho muito forte com a Seichonoye. E nessa Bíblia católica, né, aprovada pelo cardeal Dom Jaime Barros Câmara, está escrito: a Bíblia é a coleção de escritos que, por terem sido inspirados pelo Espírito Santo, têm a Deus como autor principal e como tais são reconhecidos pela Igreja. Então não é somente na Seichonoye que aconteceu a inspiração divina e que o mestre recebeu. Então na Bíblia também foi escrito sob inspiração divina. Espíritos elevadíssimos, que não necessitam mais se reencarnar. Eles fazem um sacrifício de vir à Terra para ser essa ponte de trazer, de fazer com que essa verdade, né, e receba essa verdade dos céus. Então é um espírito muito elevado, muito puro. E os limpos de coração verão a Deus, disse Cristo. Significa aquelas pessoas que têm uma espiritualidade que já está conectado diretamente com o mundo celestial. Então são essas pessoas que reencarnam para poder trazer as mensagens, a verdade de Deus, não é verdade? Então isso aconteceu com muitos espíritos elevadíssimos, como Cristo, Jesus Cristo, como Buda, Yogananda, Mestre Master Taniguchi, Swami Rama e outros, muitos outros também, ok? Então são esses espíritos que recebem inspiração divina por serem altamente puros e estarem conectados com Deus. A palavra Bíblia, ela vem do grego, que significa pergaminho, papiro ou livros. E a Bíblia, então, é uma coletânea de livros. Ela se divide em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A quantidade de livros que compõem, na verdade são vários livros que compõem a Bíblia, são 73 livros que integram a Bíblia, e não foram escritos todos ao mesmo tempo. O primeiro livro do Antigo Testamento, comparado com o último do Novo Testamento, a diferença é 14 séculos. Sabe o que significa isso? 1400 anos. O primeiro livro escrito na Bíblia, do Velho Testamento, com o último do Novo Testamento, são 1400 anos. Por isso que não foram todos escritos na mesma época. E autores, mais de 50 autores, e não foram identificados. Eles preferiram deixar no anonimato porque inspiração de Deus. O autor, aquilo que o mestre escreveu, na verdade, da vida volume 1. Eu não sou o descobridor da verdade, né? Mas eu não sou o autor da verdade, eu sou o descobridor da verdade, ou seja, eu sou apenas quem
trouxe, aceite ou não é criação minha, é de Deus que veio por meu intermédio, através da inspiração. Ao todo são 73 livros, fora da Bíblia, que compõem a Bíblia, escritos em épocas diferentes. Por isso que 1400 anos de diferença. Agora, sobre as divisões, o católico tem uma divisão, os evangélicos têm outra, né? Mas os católicos dividem dessa quantidade de livros, 46 livros como sendo 21 históricos, 7 doutrinais e 18 proféticos. Então, há várias traduções da Bíblia, muitas. No jornal O Estado de São Paulo, de 22 de maio de 1990, tem um artigo feito por um padre. Então ele disse, há muitas divergências nas traduções. Então ele confronta uma Bíblia com outra Bíblia. E ele pegou, por exemplo, o capítulo 4 do Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 3. Na Bíblia Pastoral está escrito, seus lábios são fita vermelha que fala seus lábios são fita vermelha, sua fala melodiosa. Metade de romã são os seus seios mergulhados sob o véu. Uma outra Bíblia do Novo Mundo diz o seguinte, que é a Testemunha de Jeová. Os teus lábios são como um fio escarlate, e o teu falar é doce, e a tua fronte é tal qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Está bem diferente. E a outra Bíblia, da Ave Maria, diz, teus lábios são como fio de púrpura, e graciosa é a tua boca. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. Uma outra Bíblia, de Jerusalém. Teus lábios são fita vermelha, tua fala melodiosa, metade de romã são os seus seios mergulhados sob o véu. E a SBB, a Sociedade Bíblica Brasileira, que o padre chama de protestantes, diz, os teus lábios são como a fita de escarlate, o teu falar como fio de escarlate, e o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã entre as suas tranças. Então veja que mesma Bíblia, mesmo trecho da Bíblia, no caso, que estava em grego, tive traduções bem diferentes uma da outra. Por isso que as traduções é uma coisa muito delicada. Então aí que tem um detalhe, né? A própria Bíblia, ao longo de todo esse tempo, teve, porque naquele tempo não havia copiadora. E as cópias eram manuscritas. Muitas vezes a pessoa errava uma letra, trocava uma letra com outra. Isso era comum acontecer, mas não tão grave assim, mas havia algumas sim, porque é tudo manual. O senhor Roberto Petrúcio, de Alencar, já falei dele agora há pouco, né, presenteou-me com a Bíblia traduzida do grego pelo senhor Frederico Lourenço. Esse senhor Frederico Lourenço, ele é doutor, se doutorou na língua grega para poder traduzir do grego para o português a Bíblia. Então tem muitas coisas que são assim, confrontantes e diferentes. Algum dia vamos falar sobre essa Bíblia, que algumas coisas são interessantes, que é muito comentado no canal History, falando sobre a Bíblia proibida, não sei o que, tal, porque parte de algum evangelho foi encontrado há pouco tempo, não fazem parte da Bíblia. Qual que vamos falar sobre isso? Tem motivos, né? Vamos à interpretação do Pai Nosso, conforme está na Verdade da Vida, volume 6, página 48, edição 1. Há cristãos que insistem em dizer que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e os demais não, e que somente através de Jesus Cristo os homens serão aceitos como filhos adotivos de Deus. Bom, aí é a explicação do mestre. Cristo não disse que deveria ser feito através dele, né? É como se Cristo se dissesse, agora estou explicando a tradução do mestre, é como se Cristo dissesse num jogo de futebol, para marcar o gol precisa passar a primeira bola para mim, tem que ser por meu intermédio, para entender Deus, para compreender a verdade, tem que ser somente por meu intermédio. Isso nunca Cristo disse, né? Ao contrário, ele ensinou a orar diretamente a Deus, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, ele falou teu pai, aí é uma prova de que nós somos filhos de Deus. Ele não falou meu pai, ele falou teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6.
Continuando a verdade da vida, volume 6, página 48. Prossegue Jesus dizendo que se deve orar assim: Pai nosso que estás no céu. Arrepia, né? Pai nosso que está no céu. Quem aprendeu, ouviu, ficou hipnotizado, que filho do pecado, nasceu do pecado, ato pecaminoso, que é fruto do pecado, quando ouve Pai nosso que estás no céu. Então meu Pai é Deus, né? Aliás, uma ocasião eu estava orientando uma convenção em Goiânia. E nisso, no momento que eu estava fazendo a palestra, a convenção para educadores, disseram que entrou um pastor que era representante do então governador do estado, Iris Rezende. E na hora que eu estava falando sobre isso, que nós somos filhos de Deus, e citei vários textos bíblicos, né, dizendo que que está no Evangelho de São Mateus, o Pai nosso que está no céu, então nosso Pai é Deus. E textos como esse, aí disseram que ele estava entrando, esse senhor, esse bispo estava entrando naquele momento, e ele parou e repetiu, assustado: somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Aquilo tocou forte nele. Então, é interessante que ele era o pastor mais conhecido, né, na ocasião em Goiânia, mas ele humildemente, no dia seguinte, pediu para a pretora, a responsável por educadores, né, lá de Goiânia, comparecer no gabinete dele, e ele perguntou: me explica uma coisa, ontem o professor de vocês falou que nós somos filhos de Deus e ele me convenceu que somos filhos de Deus, me explica isso como que é, né? Então, isso são detalhes, né? A pretora Maria, ela falou, explicou, não sei, explica exatamente. Então ele entendeu, então ele abriu o coração. Aí mostra também que esse coração desse pastor é uma mente aberta. Ele falou, ele não ficou falando, não, terra, não. Me convenceu que sou filho de Deus, somos filhos de Deus. Que bem, Cristo disse isso. Então isso é uma coisa muito bonita. Então isso mostra que esse pastor também, ele agiu como espírito pobre de orgulho. Ele é um bem-aventurado, porque é uma pessoa humilde, e dele é o reino dos céus, conforme disse Cristo no início do Sermão da Montanha. Então o próprio Jesus Cristo. Ok? Então, céu, Pai nosso que está no céu, céu significa mundo celestial, o reino de Deus, então o paraíso, o mundo absoluto de Deus, tem vários sinônimos. O mundo é mais verdadeira, e os budistas dizem terra pura, e a terra significa este mundo, Pai nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade aqui na terra, que é esse mundo fenomênico. Venha o teu reino, se refere, que se manifeste aqui na terra, esse glorioso mundo celestial harmonioso, que não tem guerra, que não tem miséria, que não tem inveja, que é o mundo celestial que se projeta aqui na terra, que seja feita a vossa vontade, né? Então, a vossa vontade, veja bem, essa parte, poucas pessoas atentaram, que Cristo disse, seja feita a vossa vontade. Isso daqui significa o quê? Anule o seu ego, deixe o seu ego de lado e seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Abra o coração. Porque Deus é sabedoria infinita, não tem erro. Simplesmente sempre seremos beneficiados quando nós estivermos conectados com Deus. É para que se projete nesse mundo das três dimensões, as virtudes, as bênçãos, a luz, a sabedoria, o amor, a harmonia do mundo celestial que se projeta aqui na Terra, que se manifesta a vida perfeita, e não o Covid, que isso tudo é projeção da mente humana, de conflitos, invejas, medo, tudo isso se projeta em forma de coisas bagunçadas aqui na face da Terra, que manifesta o amor e não a ganância, que manifeste o amor e não a desonestidade, não a corrupção, não a falsidade, que manifeste a harmonia e não a guerra. Muito obrigado. O bem que procuramos do lado de fora sempre esteve dentro de nós mesmos. Somos feitos de luz e possuímos a chave para viver com felicidade e prosperidade. Vamos nos voltar ao nosso interior para encontrar uma perspectiva mais iluminada sobre nós mesmos e despertar a verdadeira alegria espiritual. A treva desaparece diante da luz. Ânimo e coragem, vamos seguir adiante.
Receba a energia da vida. Seminário Geral Virtual de Carnaval 2022. Vamos passar o feriado de uma forma diferente, com paz, alegria, descobrindo a felicidade da alma e nos conectando com a vida de Deus. Neste ano, o Seminário de Carnaval acontecerá virtualmente e ao vivo, nos dias 26 e 27 de fevereiro. Para maiores informações, entre em contato com o e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 0 operadora 11 5014 2217, ou então com a regional, núcleo ou associação local mais próximos de você. Vamos sentir a vida! Muito obrigado!